Nós temos aqui Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master. Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. Resgatem esse gráfico de Adriana Matos. É mais do que completo. Meus amigos, patriotas de todo o Brasil, o que eu tenho para trazer hoje não é apenas uma notícia. É uma bomba atômica que acaba de cair no colo do sistema. Vocês acharam que a poeira tinha baixado? Acharam que eles iriam continuar agindo nas sombras sem ninguém fiscalizar? Estavam enganados. A oposição se levantou com uma força que há muito tempo a gente esperava ver. Nós estamos falando de cifras milionárias, de conexões perigosas dentro do Banco Central e de um pedido de impeachment que dessa vez não é apenas retórica política. É técnico, é robusto e envolve valores que fariam qualquer cidadão de bem cair da cadeira. Segura essa informação. 129 milhões de reais. Guardem esse número. Esse é o Escalada Patriota News. E se você quer entender como a oposição reuniu forças para enquadrar o que parecia intocável, já esmaga o botão do like agora. O YouTube precisa saber que você não aceita narrativas prontas. Inscreva-se no canal, ative o sino, porque o que vou te contar agora, a grande mídia vai tentar abafar. Vamos para a notícia. Patriotas, a temperatura em Brasília subiu para níveis insuportáveis para quem deve explicações. A informação confirmada é que a oposição não apenas alcançou, mas superou o número necessário de assinaturas para abrir a caixa preta do Banco Master. Quem traz essa vitória é o deputado federal Carlos Jordi. Segundo o próprio parlamentar, o requerimento para a instalação da CPMI do Banco Master já conta com 205 assinaturas. Prestem atenção nisso. O mínimo necessário eram 198, ou seja, nós temos 7 assinaturas a mais do que o preciso. Uma margem de segurança que mostra que a insatisfação no Congresso é real e está crescendo. Jordi foi claro nas redes sociais. Conseguimos 7 a mais. Mas o jogo não parou por aí. A ordem é continuar pressionando. O deputado pediu, textualmente, para que vocês, o povo, continuem cobrando para que mais deputados e senadores assinem. Por que isso é importante? Porque quanto mais assinaturas, mais difícil fica para o sistema manobrar e tentar enterrar essa investigação. E o que essa CPMI quer descobrir? Estamos falando de suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master, uma instituição que já está na mira do sistema financeiro nacional. Mas o buraco é muito mais embaixo, e é aqui que a história se cruza com o Supremo Tribunal Federal. Na última segunda-feira, dia 29, enquanto muitos achavam que o recesso parlamentar deixaria tudo parado, um grupo de mais de 100 parlamentares, entre deputados e senadores, protocolou um novo e gravíssimo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Não é perseguição. Segundo o documento apresentado, há indícios fortíssimos de crime de responsabilidade. E quem está liderando essa frente? Nomes de peso como Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto e Luiz Lima. O deputado Luiz Lima convocou uma coletiva para detalhar o que ele chama de motivações técnicas. E, meus amigos, quando a gente olha para os números, a indignação é inevitável. O foco da denúncia é um suposto contrato de 129 milhões de reais, envolvendo o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. Olha, o país já viu coisas absurdas, mas passou de todos os limites. Passou do limite tolerável. É um absurdo jurídico. A assessoria do Partido Novo pesquisou. A minha assessoria pesquisou. Nunca houve um contrato com um escritório de advocacia nesse país. Um contrato sem causa no valor de 129 milhões de reais. Vocês têm noção do que são 129 milhões de reais? O deputado Luiz Lima fez uma comparação que choca. Ele disse que esse montante é um absurdo jurídico, sem precedentes na história do país, comparável aos gastos do governo federal com defesas internacionais. É dinheiro demais. E o que dizem os parlamentares sobre esse contrato? A denúncia aponta que seria um contrato sem objeto, claro. Ou seja, a suspeita é de que o serviço justificado não condiz com a realidade do pagamento. O acordo previa pagamentos mensais elevadíssimos ao longo de 3 anos. Mas o que esse escritório faria para receber tanto dinheiro? O escopo do contrato incluía atuação junto à Receita Federal, ao CAD, ao Congresso Nacional e, vejam só, junto ao Banco Central. E é aqui que entra a figura do ministro Moraes, segundo a denúncia da oposição. Os parlamentares alegam que Moraes teria atuado de forma incompatível com a honra e o decoro do cargo. Como?
realizando intervenções diretas junto ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para favorecer o Banco Master. Isso é gravíssimo. Estamos falando de uma suposta interferência de um ministro da Suprema Corte em uma autarquia que deveria ser técnica e independente. Reportagens indicam que Moraes manteve contatos diretos com Galípolo. E o assunto? A situação do Banco Master e uma operação de venda de ativos para o Banco de Brasília. Essa transação dependia de um ok, de um aval técnico do Banco Central. E detalhe, havia divergências internas no BC sobre aprovar ou não esse caso. E no meio dessa dúvida técnica, segundo a oposição, entra a pressão política. O documento enviado ao Senado é duro. Os parlamentares afirmam que a conduta atribuída ao ministro revela uma sequência de pressões diretas e reiteradas sobre uma autoridade administrativa autônoma. Para os autores do pedido de impeachment, isso extrapolou qualquer limite jurisdicional. Caracteriza interferência indevida. E não estamos falando de um banco qualquer em uma situação normal. O pedido destaca que, em novembro, a Polícia Federal prendeu executivos do Banco Master. No mesmo período, o próprio Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição. Ou seja, o banco estava colapsando, executivos sendo presos e, supostamente, havia pressão do judiciário para ajudar a instituição. Esses fatos reforçam, e muito, a necessidade de apuração. O deputado Luiz Lima ainda lembrou de um infográfico do jornal Valor Econômico, que não é um jornal conservador, diga-se de passagem, que mostra uma verdadeira teia, uma rede de influência conectando o Banco Master a nomes como Henrique Meirelles, Ricardo Lewandowski e ministros do atual governo. É o sistema todo conectado. Isso reforça a tese de que precisamos investigar imediatamente o que está acontecendo. Não é apenas sobre um banco, é sobre como as instituições estão sendo usadas. Marcel Van Hatten foi cirúrgico ao declarar: ninguém está acima da lei. E ele está certo. Diante de indícios tão consistentes, é dever do Senado analisar esse pedido. É uma questão de preservar a credibilidade das instituições e o equilíbrio entre os poderes. O clima em Brasília é de guerra fria. De um lado, a oposição armada com 205 assinaturas para a CPMI e um pedido de impeachment tecnicamente fundamentado. Do outro, o silêncio ensurdecedor de parte da mídia e a movimentação nos bastidores para tentar salvar os aliados. A pergunta que fica é: o Senado vai ter a coragem de pautar isso? O presidente do Senado vai ouvir o clamor de mais de 100 parlamentares e de milhões de brasileiros? Ou vai sentar em cima do pedido como sempre fez? Nós precisamos ficar atentos. A CPMI do Banco Master pode ser a chave que abre a porta de um dos maiores escândalos financeiros e políticos dos últimos tempos. E o pedido de impeachment coloca, mais uma vez, a responsabilidade no colo do Senado Federal. Agora, eu quero ouvir você. Essa movimentação da oposição vai dar resultado ou o sistema vai conseguir abafar mais essa? O que você acha desses 129 milhões? Deixe sua opinião aqui nos comentários. É muito importante que a gente debata isso. Se você apoia a investigação, se você quer transparência, escreva "Eu apoio a CPMI" aqui embaixo. Vamos mostrar a nossa força. Não se esqueça, a batalha é diária. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram. Mostre para a sua família o que está acontecendo. A informação é a nossa principal arma. Esse foi o Escalada Patriota News. Fiquem com Deus, mantenham a fé e até o próximo vídeo.